Bom dia, amados. A paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel e este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra para te abençoar grandemente hoje, nesse dia. Amém, queridos? Deus seja louvado. Deus, ele sempre tem algo novo para as nossas vidas, amados. O Senhor sempre tem algo novo, porque a sua palavra diz que a sua palavra se renova cada manhã. Então eu creio que o Senhor, nosso Deus, ele tem uma palavra para refrigerar a sua alma, uma palavra para abençoar a sua vida, e você pode receber uma palavra de Deus, que esta palavra ela pode mudar não só o teu dia hoje, mas pode mudar completamente a tua história. Então somente você abra o seu coração, que eu creio que Deus ele vai iluminar os olhos do teu entendimento, a fim de que você possa compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes, amados, nós temos anseios, nós temos projetos, nós temos coisas a almejar em nossas vidas, mas nós temos que ter em mente algo. Nada que não seja da vontade de Deus não vai se realizar em nossas vidas. Então, muitas vezes nós ficamos ansiosos, querendo resolver coisas em nossas vidas, sendo que essas coisas não estão sob a nossa capacidade, sob o nosso alcance. Então, quero dizer para você que Jesus ele nos falou, né? Sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes nós queremos realizar coisas que não é da vontade de Deus. Antes de começar, eu sinto no meu coração aqui dizer para você um testemunho de algo que aconteceu comigo. Certa vez eu precisava resolver algo com muita urgência, né? E nesse dia eu tinha que pegar o carro e ir para o centro da cidade aqui de Teresina. E então naquele dia, né? Eu tentei de todas as formas fazer com que o carro pegasse. E dava na chave, o carro não pegava. Tentei de várias formas e até naquele momento de ansiedade, de tentar resolver aquilo que eu precisava resolver, eu orava, né, ali no carro pedindo para Deus, Deus, me ajuda, Senhor, a fazer esse carro funcionar, a eu ir até lá ao centro para resolver aquela situação. E eu tentei de várias formas, amados. Eu tentei uma, duas vezes e aquele carro ele não funcionava de jeito nenhum. E em dado momento eu comecei até a ficar chateado com a situação, né? Fiquei chateado e me entristeci muito, porque eu não estava conseguindo fazer aquilo que eu tanto desejava. E depois ali de muito tempo ali dentro daquele carro, estava até suando já, e então eu clamei a Deus e pedi, Senhor, me ajuda a resolver isso, né? Me ajuda porque era algo muito importante. E então, depois de já cansado ali, eu ouvi assim claramente o Espírito Santo de Deus falar ao meu coração e ele disse assim, olha para o retrovisor do carro, né? Olha ali para o retrovisor. E quando eu olhei para o retrovisor, eu vi um carro que havia estacionado, né, atrás do meu aqui no estacionamento onde eu moro. E então aquele carro ele estava completamente abarroado ali na frente. A frente do carro que se estacionou atrás do meu, ele estava completamente destruída, né? Tinha sido atingido por uma batida. E então o Espírito Santo falou assim ao meu coração, por isso que eu não deixei você sair. Porque se você fosse sair hoje, ia acontecer isso no carro. Ia acontecer um acidente. Então, amados, naquele dia eu entendi mais da vontade de Deus na minha vida. Eu entendi mais da vontade do Senhor. Por quê? Porque na verdade não é que eu não estava conseguindo ir para o meu destino. Na verdade, Deus estava o quê? Ele estava me preservando. Ele estava me livrando de um dano maior. Então, muitas vezes a gente quer resolver as coisas com o nosso braço, com a força do nosso braço, no nosso tempo, do nosso jeito. E a Bíblia diz que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para tudo, amados, em nossas vidas. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para juntar, há tempo para espalhar. A Bíblia nos fala disso, dos tempos, do tempo necessário para tudo em nossas vidas.
Então, hoje eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero dizer para você não ficar ansioso, né? Não não fique ansioso por nada. Confie em Deus. Então, para isso, eu gostaria de ler um texto para você que está no livro de Filipenses, no capítulo 4. Eu quero ler esta palavra para você, algo que Deus, ele ministrou meu coração, e eu creio que vai ser de grande valia para você receber essa palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 4. Sejam bem-vindos, amados Benhu, meu amigo Benhu. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia a Milena, Claudiane. Sejam todos bem-vindos, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu abrir aqui só um minuto. Filipenses, no capítulo 4. Mas antes, amados, da gente ler o texto, eu gostaria de fazer uma oração inicial, que a gente foi direto para a palavra e a gente não orou. Eu vou fazer uma oração apresentando esse momento a Deus, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pelo momento de nós estarmos aqui. Eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu nome e perdoa os nossos pecados, Pai, as nossas iniquidades, nos purifica, Senhor, de todo pecado, e que tua palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado para o qual ela é enviada hoje, Senhor. Que o coração dos teus filhos, Pai, que cada coração seja como uma terra muito fértil, Deus. Que tua presença, Senhor, a tua glória e o teu poder sejam manifestos aqui, Senhor, para que teus filhos possam testificar o teu amor e a tua bondade. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo venha, Pai, e faça morada no coração de cada um dos teus filhos. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu pegar aqui Filipenses 4. Diz assim, ó, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Ou seja, amados, a palavra do Senhor nos diz algo aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições e súplicas estão conhecidas diante de Deus. Uma coisa, amados, que nós precisamos fazer é estabelecer essa comunicação, essa conexão com Deus. Nós precisamos orar, amados. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E o Senhor, ele nos criou com um propósito. Nós acabamos de falar aqui que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. O mesmo Deus que criou os céus e a terra foi o Deus que criou o homem, formou o homem do pó. E Deus, ele criou o homem com um propósito de adorá-lo, um propósito de andar junto com o homem. Nós vimos ali no livro de Gênesis, no iníciozinho da Bíblia ali, que Deus, ele visitava Adão, né? Todo finalzinho da tarde ele visitava e andava, conversava com Adão. E o mesmo Deus que nos formou também, a imagem e semelhança dele, o Senhor quer ter esse relacionamento conosco. Deus, ele quer andar junto conosco. E então ele manifestou isso através da pessoa de Jesus Cristo. Você deve lembrar do momento em que Jesus ele vai chamando os discípulos, cada um deles, e Jesus passava ali por eles e dizia, segue-me, né? Para andar junto com Jesus. E o Pai, ele quer andar junto com você. Ele, através de Jesus Cristo, ele nos traz de novo a esse acesso, a essa conexão. Por quê? Porque através de Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário, o véu foi rasgado, aquilo que impedia de eu e você estar na presença do Pai, né? De estar na presença do Senhor, através do sacrifício de Jesus, esse véu ele foi rasgado e nós temos um livre acesso ao Pai, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, você precisa estabelecer essa conexão com o Senhor. Assim como um peixe
que é desligado da sua fonte, assim como um peixe que é desligado da água. Se você pegar um peixe e tirar da água, ele vai estar desligado da fonte ali, onde mantém ele com vida. Assim também é um homem, ele precisa estar ligado à sua fonte. E qual é a fonte que liga, né, o homem, né, que dá vida ao homem? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele é a videira verdadeira, a palavra do Senhor fala em João, ele é a videira verdadeira, né? E todos os ramos que estão ligados nele, esses ramos, eles têm vida, né? Eles produzem frutos. Então, para você estar conectado ao Senhor, você precisa passar por Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo falou em sua palavra. Então, quando você mantém essa conexão com o Pai através de Jesus Cristo, você vai apresentar as suas dificuldades ao Senhor. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo hoje, seja ela financeira, seja ela uma dificuldade emocional, uma depressão que quer se instalar na sua vida, um medo repentino que você começou a sentir, alguma dificuldade espiritual que você está sentindo, uma opressão, algo que você não sentiu, nunca tinha sentido antes, ou até mesmo um problema no seu casamento, um problema de relacionamento, algo que está acontecendo que fugiu ao seu controle. Então eu quero dizer para você que você precisa orar, você precisa falar com o Pai, você precisa apresentar a sua vida para Ele. Muitas vezes nós tentamos buscar, amados, a solução, né? Muitas vezes através de pessoas pedindo conselhos. Tem um momento de você pedir conselho e tem a pessoa certa para você pedir o conselho, né? Nós sabemos disso, porque há pessoas que não podem compartilhar com coisas íntimas nós. E eu quero dizer, amados, para você que isso é bíblico, né? Jesus, quando ia operar os milagres ali, grandes milagres, uma ressurreição, por exemplo, da filha de Jairo, ele não deixou muitas pessoas a entrarem ali naquele momento, né? Era um momento de intimidade, era um momento daquela família, daquelas pessoas, e então ele deixou só o pai, né, a mãe da menina e os 3 discípulos entrarem ali. Então você precisa não só compartilhar suas necessidades para aquelas pessoas que você sabe que são de confiança, mas alguém que quer ouvir o seu clamor, alguém muito poderoso que quer ouvir a sua necessidade, alguém que é poderoso, é o Criador dos céus e da terra, e não só isso, mas ele é o seu amigo, ele é o seu pai, e você precisa apresentar a sua necessidade a ele. Você precisa dizer, chegar para ele com autoridade, com ousadia, porque ele te concedeu isso através do sacrifício de Jesus. E você entra nesta presença maravilhosa do Senhor e apresenta a ele. Deus, Pai, eu preciso disso, Senhor. E você abre o seu coração da mesma forma que abriria o coração para um amigo seu, para uma amiga sua. Você precisa entrar nesse lugar, você precisa conhecer este lugar. E abrindo o seu coração ao Senhor, Ele se manifestará a você. Você tem que chegar a Ele com todo o seu coração. Porque a Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos. Se você chegar nesse lugar de oração com soberba, com altivez, o Senhor vai resistir. Porque Jesus ele é humilde, Deus ele é humilde, ele é manso, ele se compadece de nós, ele é misericordioso, ele é benigno. Então, querido, independente do que você esteja vivendo hoje, independente da dificuldade que você esteja atravessando hoje, Deus ele se compadece de você. Jesus ele te ama grandemente, o Senhor ele tem benignidade, ele é a própria misericórdia, é o Pai das misericórdias ali, e Ele vai te consolar. E muitas vezes, amados, Deus nos deixa passar por isso para que nós possamos nos aproximar mais dEle. Porque nós não queremos buscar a Deus, o ser humano, né? Não há ninguém quem busque a Deus, está lá na palavra. Mas quando nós estamos num momento de muita dificuldade, nós nos aproximamos do Senhor. E quando verdadeiramente nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, nós conhecemos a pessoa dele, nós não queremos mais nos afastar. Eu não estou falando aqui de uma religião, eu não estou falando aqui de uma experiência religiosa, eu estou falando para você aqui de uma experiência com o Deus Criador dos céus e da terra, um relacionamento dele com você e você com ele.
Eu posso falar isso para você com conhecimento de causa, amados. Eu tive um encontro real com Jesus Cristo no meu quarto, no dia que eu me inclinei a buscar o Senhor. Estava passando por um momento muito difícil na minha vida, e então naquele dia, né, no ano de 2015, eu dobrei os meus joelhos e fiz uma oração simples, né? Eu falei aquilo que estava no meu coração. Eu disse: Deus, muda minha vida, Senhor, porque se eu continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, da forma como eu estou vivendo, eu mesmo vou acabar me destruindo. Então eu pedi, né, Senhor, tira toda essa angústia do meu coração, porque eu não consigo mais viver dessa forma, me ajuda. E então, quando eu fiz essa simples oração, amados, de todo o meu coração, eu senti algo que eu não sei te explicar, né? Com detalhes, não dá pra gente explicar. Eu só senti aquela glória tomando conta do meu quarto, aquela glória tomando conta de todo o ambiente, e então se aproximou de mim, vindo por trás assim de mim um homem. Este homem era um homem alto e ele tinha uns passos mansos, suaves. Ele veio caminhando devagarzinho, assim, mansamente, com muita paz, uma paz, amados, que não dá para explicar. Uma paz que excede todo entendimento, é como está escrito na palavra do Senhor. E ele então tocou o meu coração aqui, ele veio por trás assim de mim, tocou meu coração, e a mão assim leve, ele pegou assim tudo aquilo que estava no meu coração me afligindo e tirou assim, num toque, amados. Em apenas um toque do Senhor, então ele tirou toda aquela angústia, aquele peso, era como se estivesse saindo assim uma tonelada de cima de mim. E então ele falou assim claramente comigo, ele disse: Filho, não temas, eu estou contigo e estou segurando a tua mão direita, né? Estou te conduzindo, Senhor. Ele disse para mim assim: eu tenho preparado um novo tempo para você. Amados, eu não visitava igreja, eu não andava em igreja nenhuma, assim, às vezes ia, né, por educação, alguém me chamava e eu ia lá, tal, ouvia a palavra de Deus, mas eu nunca tinha tido um encontro com Cristo Jesus, com o Senhor. E desde aquele dia, né, no dia 24 de abril de 2015, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui dormir, né, de um jeito, né, mundano, fazendo a minha própria vontade, vivendo a minha vida como eu achava que era certa, magoando pessoas, sendo magoado e entristecendo muitas pessoas, né, e também sendo entristecido, fazendo tudo aquilo que era do meu entendimento, que era a minha vontade, mas na verdade ali eu estava vivendo uma vida como praticamente um animal irracional, né? Dando cabeçada em todos os lados e pensando fazer a coisa certa. Mas na verdade, quando eu conheci, né, a palavra de Deus, conheci Jesus Cristo naquele dia, a minha vida foi transformada e os olhos do meu entendimento, amados, eles foram iluminados. Porque quando Jesus chega em nossas vidas, ele é a própria luz do mundo. E quando Jesus chega, ele ilumina, né? Aquilo que está oculto, aquilo que é trevas em nossas vidas, fica assim evidente. E aquilo que não traz vida, que é aquilo que vai nos prejudicar, Deus ele começa de alguma forma nos revelar, e não só revelar, mas também começa a remover tudo aquilo que vai nos atrapalhar a andar com ele. Então, eu quero dizer para você que esse mesmo Senhor, ele é o Senhor que é criador dos céus e da terra, é um Pai amoroso. E eu lembro muito bem, amados, naquele dia que eu quero contar também para vocês, Jesus falou assim para mim, o Senhor, ele disse assim: filho, a primeira coisa que você vai fazer amanhã quando acordar, você vai sair da sua casa e vai olhar para o alto, vai olhar para o céu. Aí, porque eu tenho preparado um novo tempo para a sua vida. Então, amados, e naquele dia também eu tinha pego uma Bíblia que eu tinha ganho de presente. Há quase 3 anos eu havia ganhado essa Bíblia e ele estava lá no meu guarda-roupas ali e ficou ali, né? Eu recebi por educação e deixei lá. E naquele dia que eu me ajoelhei buscando o Senhor, eu peguei aquela Bíblia, né? Coloquei assim na beira da cama. E tudo que eu pensava, assim, tudo que eu imaginava no meu coração, as perguntas, as indagações que afluíam do meu coração, eu perguntava para o Senhor, e eu comecei a abrir aquela Bíblia, e onde eu abria a palavra de Deus, Deus me respondia, né? Por quê? Porque Deus, né, Jesus, ele é a própria palavra, e ali ele começou a me responder. E então ele me disse para eu ir lá, né? Vai lá quando você acordar, porque eu tenho preparado um novo dia. E eu me lembro, amados,
com assim clareza aquele dia. Eu acordei com os pássaros cantando ali na minha janela. Os pássaros cantavam assim de uma intensidade tão incrível. E ali naquele momento, eu ouvindo aqueles pássaros cantando, eu sabia que tudo aquilo era algo que o Senhor estava fazendo, né? E então saí ali e nem escovei os dentes, corri ali para fora ali, saí, né? E olhei para o céu. Eu vi o céu mais azul, mais bonito que eu pude ver, né? Era um céu tão bonito, amados, tão azul, tão lindo, límpido, assim. E eu vi ali o agir do Senhor. A Bíblia nos fala do rei Ezequias, né? Que ele estava à beira da morte, ele ia já padecer uma doença para a morte. E então o profeta Isaías vai lá até ele, né? Diz que Deus vai curar ele, vai sarar ele. E então ele pede prova desta cura, né? Que iria acontecer, se era mesmo o Senhor que estava falando com ele. E então o profeta Isaías dá alternativas para ele, né? Ele quer que o relógio de Acaz atrase ou adiante, né? O relógio de Acaz era um relógio solar, que ele era marcado pela posição do sol. E então, em outras palavras, Ezequias, ele pede o quê? Para o relógio atrasar. Porque ele diz, né, é fácil o relógio avançar, porque é o curso natural do Sol, esse relógio avançar, e então o curso natural dele é esse. Então ele pede para Deus, como um sinal de que ele ia ser curado, o relógio retroceder, o sinal seria esse. Ou seja, o Sol ele deveria voltar ao seu curso original. Ele teria que retroceder, indo completamente contrário ao curso natural. E então a Bíblia diz que o relógio retrocedeu. Deus ele mexeu em todo o sistema solar, mexeu ali no Sol para dar o sinal para um homem. Por quê? Porque você é uma coisa muito preciosa, você é uma pessoa muito preciosa para o Senhor. Deus ele te amou tanto que deu o seu Filho para te dar o que? Vida eterna, para perdoar os seus pecados. Então Deus, ele, se for possível, amados, se você abrir o seu coração para Ele, Ele faz sinais nos céus, Ele faz sinais claros para dizer, eu estou contigo, tá bom? Porque tudo está debaixo do governo e do senhorio do Senhor. Então naquele momento ali, amados, eu fui lá e vi aquela manifestação que Deus fez, né? Uma manifestação de amor, fez um sinal, né? Mostrando assim para mim, filho, eu estou contigo, não temas. E a partir daquele dia, amados, Deus enxugou as minhas lágrimas e eu comecei a viver um tempo novo na minha vida. Aquilo que muitos reputavam e reputam como perda, na verdade, foi o maior ganho que eu tive na minha vida. Eu encontrei a pessoa bendita de Jesus. E Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, Ele nos abençoa. O Senhor me abençoou com a família maravilhosa, com filhos maravilhosos. Então, o que eu tenho para dizer para o Senhor, né, é só minhas ações de graças, o meu agradecimento ao Senhor. E a partir desse dia, eu estabeleci um relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele se faz dia após dia. Quando você conhece uma pessoa, gosta muito de andar com essa pessoa, você começa a conhecer o timbre de voz dela, você sabe dos gostos dela, você conhece, você quer estar perto dela, assim também é o Senhor. Quando você abrir o seu coração e se dispor a buscar Ele, você vai encontrá-lo. A Bíblia fala em Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós abrimos o coração, nós nos dispusemos a encontrar o Senhor, nós vamos achá-lo, né? Batei na porta e ela abre-se-vos-á. Buscareis e achareis. E Deus ele ama aqueles que o buscam na madrugada. Se você puder, tá bom? Na madrugada, quando tiver todo mundo dormindo ali, em silêncio sua casa, em silêncio, você vai lá e busca o Senhor, que você vai encontrar Ele. Tá bom, queridos? Então, quero deixar hoje essa palavra para você e dizer, coloque a sua esperança em Deus. Busque o Senhor, tá bom? Não esteja inquieto por coisa alguma. Confie em Cristo Jesus, confie nele, porque ele vai te dar a paz. E nós acabamos de ler aqui em Filipenses, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, entendeu?
pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Peça a Deus, peça ao Senhor, tá bom? Deus, ele quer que você estabeleça essa comunhão com Ele. Às vezes as pessoas dizem assim, não vou pedir para Deus, Deus está ocupado demais. Deus tem muitas coisas mais importantes para fazer. Mas o nosso Deus, amados, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece todas as coisas, tá bom? Então, quando o Senhor estabeleceu esse instrumento para nós orarmos, pedirmos, na verdade também Deus ele quer estabelecer um relacionamento conosco. Ele quer se fazer presente na sua vida. Ele quer que você peça para também você ver que Ele te ouviu e Ele realizou aquilo que está debaixo da vontade dEle. Porque às vezes a gente pede e aquilo que a gente pede está contrário à vontade de Deus. Mas Deus ele ama atender os seus filhos. Qual de nós, né, vendo os nossos filhos necessitando de algo, não vai se compadecer e dar, né? Se o teu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se o teu filho te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Não, a palavra de Deus fala isso, né? Quanto mais o Senhor, o Pai que está nos céus, não nos dará o Espírito Santo quando nos pedirmos, né? Não nos dará os bens necessários? Claro que sim. Então, faz isso. Você vai testificar o agir do Senhor. Peça, diga assim, Senhor, eu ouvi essa palavra hoje. O Marcel estava ali pregando essa palavra, falando sobre isso. Eu quero fazer prova de ti, Senhor. Eu quero te provar, Senhor. Eu quero saber se o Senhor é bom. Porque a Bíblia, amado, diz assim, o Senhor diz, provai e vede que eu sou bom. Então você ouviu essa palavra hoje, faça prova com Deus. Senhor, eu quero fazer prova da sua bondade, Senhor. Eu quero que o Senhor, por gentileza, Pai, por favor, em nome de Jesus, atende-me nisso que eu tanto preciso. Então eu creio que você vai ver a bondade do Senhor. E lembre-se, todas as vezes que você for pedir ao Senhor, peça em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador, é Ele quem faz essa nossa mediação. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então todas as vezes que você pedir, peça em nome de Jesus, tá bom? Faz essa oração ali e no finalzinho você diz assim, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então faça a prova do Senhor, porque Ele guardará o teu coração, Ele guardará o teu entendimento e a paz que excede todo entendimento, ela entrará no teu coração. E fique ligado a esta fonte, a fonte que é Jesus Cristo, porque Deus vai te encher de paz. Amém, queridos? Então eu quero deixar essa palavra hoje para você e queria convidar você para nós orarmos juntos. Eu não sei daquilo que você precisa, mas eu quero nesse momento orar com você, tá bom? Pedir para que Deus te abençoe grandemente. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração final? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento nesse instante cada um dos teus filhos, Pai, que aqui está, Senhor. Foi o Senhor quem os trouxe, Pai, para ouvir a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe grandemente a vida deles, Pai. Aqueles que estão também assistindo aqui, Senhor, esta gravação, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que a paz que excede todo entendimento, Senhor, entre em seus corações. Que uma alegria, Pai, a alegria do alto, Deus, a alegria do céu, domine em vossos corações, Pai. Tira toda preocupação, Pai, toda ansiedade quanto ao futuro, Pai, quanto ao que comer, ao que vestir, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, as decisões, Pai, que foram erradas, Pai, que causaram prejuízos, Pai, eu te peço, Pai, faz remissão dessas situações, Deus. Os teus filhos que estão de alguma forma sendo atingidos, Pai, no seu casamento, Deus, está acontecendo dificuldades, Pai. Eu te peço que o Senhor venha com providência, Pai, e estabeleça a união, Pai, a afetividade, que o Senhor restaure os corações, Pai, e que os cônjuges, Pai, possam viver um novo tempo em suas vidas. Faz grande milagre, Senhor. Liberta, Pai, daquilo que de alguma forma precisa ser mudado na vida dos teus filhos e que eles possam viver, Senhor, os melhores anos das suas vidas, Pai. Que o melhor tempo, Senhor, seja este, Pai. Que o melhor tempo seja descortinado em suas vidas, Pai, e eles possam habitar em segurança, Pai, viver em segurança, guiados pelo pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. Assim te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Derrama, Senhor, a tua paz e a tua alegria no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amados? Então, só para lembrá-los que o programa Café com Jesus
é de segunda a sexta-feira, tá bom? Cedinho, às 6 horas. Ontem e antes de ontem nós não pudemos entrar aqui ao vivo e hoje nós entramos com um pouco de atraso. Mas eu convido você, tá bom? Sempre que puder, esteja aqui junto conosco, ouvindo a palavra de Deus, para Deus te abençoar grandemente. Tá bem, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Foi uma honra grande estar junto com vocês aqui, tá bom? Benhu, a Milena, a Claudiane, meus amigos, um abraço, tá bom? Um beijo no coração e que Deus abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. Que a provisão necessária, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela nos teus sentimentos, aquilo que você precisa, Deus ele vai te abençoar grandemente. Se você está necessitando de uma cura no seu corpo físico, busque o Senhor, porque Ele é bom e Ele veio para nos sarar, Ele veio para nos redimir e, acima de tudo, né, Ele veio para nos dar a vida eterna. Jesus te abençoe grandemente, tá bom? E lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo, né? Pelos seus amigos. E Jesus fez isso, Ele deu a vida por nós. Então que Ele te abençoe grandemente nesse dia e até a próxima. Tchau, tchau.